Olha só, teve uma estratégia aí da Polícia Federal para ver se o Tenente Coronel Cid passava a contribuir com as investigações. Por quê? Quando foi preso, ele ficou um tempo com um advogado que era advogado do Flávio Bolsonaro e do Jair Bolsonaro, mas na primeira semana ele já mudou de advogado e contratou um advogado que é especialista em delações premiadas. Esse advogado do Tenente Coronel Cid escreveu um livro em que um capítulo inteiro do livro dele trata de fazer as colaborações premiadas de forma informal e antes que isso seja oferecido, seja pela Polícia Federal, seja pelo Ministério Público, ou seja, antes que ofereçam, o colaborador ofereça a delação premiada. Ok, o que acontece é o seguinte, mesmo com esse advogado, o Cid não estava falando nada, absolutamente nada. A Polícia Federal percebeu o motivo e falou, peraí, então vamos mudar isso aqui. Eu vou te explicar o motivo que aconteceu. O Tenente Coronel Cid teve um novo depoimento no qual ele aceitou falar, com mais de 4 horas falando com a Polícia Federal. 4 horas de depoimento. Olha, deu ruim aí. Bolsonaro está em pânico. Valdemar da Costa Neto está em pânico. Pessoas do entorno do Bolsonaro estão em pânico. Militares estão em pânico. Eu vou te explicar isso tudo aqui, mas antes, um segundo, eu peço aqui embaixo, tem um botão inscrever. Inscreva-se você aqui no Plantão Brasil. Você se inscrevendo, você ajuda a aumentar o alcance do Plantão Brasil. Assim a gente consegue levar a verdade para as pessoas. Porque saiba, viu? A extrema-direita está dando uma surra na esquerda nas redes sociais. Eles murcharam um pouquinho essa semana na questão de defender o Bolsonaro, mas na questão de atacar o Lula com fake news não murcharam não, eles continuam dando uma surra todos os dias. Não tem um dia que eu vejo lá os relatórios de redes sociais que eu falo, epa, hoje ganhamos. Não. Ainda mais no Instagram e no Facebook, é surra mesmo. Aqui no YouTube também é surra mesmo. Então eu peço a sua inscrição aqui no canal. E quem quiser contribuir, que a gente está ampliando aí as redes do Plantão Brasil com novas redes, aqui embaixo tem também o botão Seja Membro. Seja Membro no Plantão Brasil é o mais barato de todos, viu? Não tem outro canal igual, que é R$3 por mês. 3, não é 30 não, 3 por mês, quer dizer, 10 centavos por dia. Então, quem quiser pode aí se tornar membro. Vamos falar agora do que aconteceu, o Tenente Coronel Cid e tudo mais. Ó. Fiz um pouquinho de suspense, mas eu vou te dar aqui o contexto primeiro e te explicar o que aconteceu. Ó, então, o Tenente Coronel Cid foi preso já faz uns meses, ajudante de ordens do Bolsonaro. Junto com ele foram presos outras 5 pessoas, dos quais um é o Ailton, que se dizia que ele se considerava como o 01 do Bolsonaro, como ele era praticamente um filho do Bolsonaro. Tem mensagens no celular do Tenente Coronel Cid que mostram que ele falou para o chefe de gabinete do Bolsonaro, que esse ainda não está preso. Ele falou o seguinte, olha, sempre que o Ailton quiser encontrar com o Bolsonaro, quiser acesso a ele, dê a ele acesso ao Bolsonaro. Ou seja, ele era realmente 01 do Bolsonaro. Eles estavam tramando golpe de Estado, mas foram presos não por isso. Foram presos por fraude no cartão de vacinação do Tenente Coronel Cid, da esposa dele, das filhas dele, do Ailton, dos outros ali assessores do Bolsonaro, então acabou todo mundo enjaulado. Eles presos, a Polícia Federal pegou o celular deles e começou a descobrir várias mensagens golpistas. Ok. Até então, no primeiro depoimento que deu o Tenente Coronel Cid, tinha muita, vai falar, não vai, não falou nada. Não falou nada, ele falou, vou ficar em silêncio. Aí ele trocou de advogado. No segundo depoimento que prestou o Tenente Coronel Cid, ficou todo mundo, vai falar, eu nem tava mais especulando isso, porque eu falei, gente, o que a Polícia Federal encontrar no celular dele já vai dar ruim para ele. Isso era antes da gente ter revelações aí bombásticas do celular dele. Eu falei, já deu ruim, a chance dele delatar vai diminuir cada dia que passa, porque a Polícia Federal vai descobrir mais e mais coisas. Segundo depoimento, ele ficou calado. Aí o advogado saiu e falou, ó, não tivemos acesso a todos os autos, a toda a investigação. Quando tiver acesso a toda a investigação, ele fala. Terceiro depoimento. Chegaram lá, o Tenente Coronel Cid fala, olha, sobre o caso aí do cartão de vacinação eu falo. Sobre o 8 de janeiro, isso aí, não vou falar. A Polícia Federal fez as perguntas, sobre o cartão de vacinação ele falou, sobre o 8 de janeiro ele não falou. Lembrando, nesse meio tempo, a esposa do Tenente Coronel Cid, a Gabriela Cid, o delatou. Falou, não, foi tudo ele que resolveu, a ideia foi dele, ele. A esposa ferrou com ele, tá. Aí, e o pior é que ela deve estar falando a verdade. Eu duvido que ela, a Gabriela Cid, tenha tido a ideia, olha, vamos falsificar o cartão de vacinação, você usa sua influência de ser ajudante do Bolsonaro. Provavelmente ele que teve a ideia. Tá. Aí, é o que ela falou para a Polícia Federal.
Ele foi depor outras vezes. Não é o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro, nem o quarto, nem o quinto. Depois, pelo menos 5, 6 vezes, o Tenente Coronel Cid. A Polícia Federal descobriu por que ele não falava. Ele foi visitado, no tempo em que ele está preso, por mais de 70 pessoas diferentes. Fora o advogado que está lá com ele todos os dias, ele estava recebendo, em média, uma visita... Não é nem uma visita a cada 2 dias, são 2 visitas a cada 3 dias. Então, um dia sim visita, dia seguinte visita, no outro não. Aí se você contar que domingo não tem visita, por exemplo, aí você fala, peraí, todo dia tem gente nova com esse cara, ele tá se encontrando com todo mundo. Se você contar que muita gente o visitou mais de uma vez, quer dizer, tem muita gente visitando esse cara. Esse cara ele tá enjaulado, tá lá na cela, ele não tá em liberdade, mas ele tá em contato constante com outras pessoas, as quais muitos podem ser investigados também. Muitos deles, talvez, alguns não sejam investigados oficialmente, mas podem ser pessoas que são comparsas dele no crime aí do 8 de janeiro, ou em outros crimes. A Polícia Federal percebeu, pô, o cara tá se sentindo em casa. Que adianta ele tá preso? Ele não vai delatar, porque ele tá se sentindo em casa. Não adianta. Então, a Polícia Federal avisou ao Alexandre de Moraes, ó, o Tenente Coronel Cid tá recebendo muita visita, é um volume inusual de visita. Inusual, eu tô confundindo na minha cabeça espanhol, inglês, polonês, português, uma coisa, é inusual, né? Uma coisa que não é usual, tá? De visitas. Aí, acontece, isso não é comum, um número incomum de visitas. O Alexandre de Moraes respondeu à Polícia Federal com uma ordem. A ordem é, eu quero a lista de todo mundo que visitou ele e a frequência dessas visitas. Uma coisa é o advogado visitar, gente da banca de advogados ali visitar, do escritório, a esposa, as filhas talvez, as filhas ele não vê já faz tempo, tá? Não visitaram. Tá, outras pessoas visitarem, outra coisa é 70 pessoas diferentes. Não é normal. A partir desse momento que saiu na imprensa, e eu lembro que eu fiz um vídeo aqui, não sobre isso, mas eu citei no vídeo, ó, o Alexandre quer saber quem foi. A partir desse momento, sabe o que aconteceu? O número de visitas ao Tenente Coronel Cid, ó, despencou. Ninguém mais quer visitar o cara, porque, pô, imagina alguém que cometeu o crime junto dele e sabe agora, opa, se eu visitá-lo, o Alexandre de Moraes já tá de olho em quem tá visitando. Não vai ficar um negócio que vai passar despercebido. O Alexandre de Moraes vai ver, a Polícia Federal tá de olho, aí eu visito esse cara, vamos perguntar por que ele tá visitando? Por que foi 2, 3 vezes fulano visitá-lo? Tem coisa aí? Vocês são amigos? Tá, mas espera aí, 2, 3, 4 vezes tem coisa, será que tem coisa aí? Então, o que acontece? Muita gente que tem culpa no cartório e no bolsonarismo, eu sei, você sabe, quase todo mundo ali tem culpa no cartório, principalmente no dia 8 de janeiro, ali na confecção daquele golpe de Estado. Tá, esse pessoal parou de visitá-lo, então ele não se sente mais em casa, porque agora o contato dele é mais com o seu próprio advogado e não com outras pessoas. Diante disso, a Polícia Federal marcou um novo depoimento. E o advogado deu ok, não, agora ele vai falar. Pode marcar o depoimento que ele fala. Isso, muita coisa é conversa. O advogado fala com o delegado fala com o advogado pode falar, não vai falar. O delegado, não, tem que depor mesmo assim, ele vai. Mas dessa vez teve um ok, ó, vai falar assim. Manda aí que tá pronto para falar. Eis que, enquanto o Tribunal Superior Eleitoral tornava o Bolsonaro inelegível, vamos lembrar, começou meio-dia, acabou 2h30 da tarde. Quando estava acabando aquilo ali, o Brasil já em festa e tudo mais, Tenente Coronel Cid estava num carro da Polícia Federal, no Camburão, entrando na sede da Polícia Federal para depor. E aí, falou. Mas, não foi pouco não. Mais de 4h30 ele ficou lá dentro. O que dizem que o depoimento, entre começarem as perguntas e acabarem as perguntas, durou 4 horas, talvez uns minutos a mais. Ele ficou lá 4h30, o resto até ele chegar na sala, sair, tem pausa, tudo mais, tá. E falou sobre tudo. Tudo. Respondeu absolutamente todas as perguntas da Polícia Federal. Lembrando, se ele respondesse todas as perguntas lá na primeira vez que ele foi depor, ele ia acabar entrando em contradição depois. Por quê? Porque ele não sabia o que a Polícia Federal ia ver no celular dele e dos outros. Hoje já sabemos de muita coisa. Ele foi perguntado, por exemplo, sobre o esquema de roubo de dinheiro público da Michelle. Qual é a chance do Tenente Coronel Cid ter delatado a Michelle Bolsonaro? Mas é gigantesca, porque as mensagens mostram que ele estava revoltado com o esquema de roubo de dinheiro público dela.
As mensagens mostram que ele avisou para ela que aquilo era rachadinha, que aquilo era roubo de dinheiro público, que não era para fazer aquilo. Agora você imagina a Polícia Federal mostrar para ele, ó, tá aqui, ó, você disse isso aqui, ó, para Michelle, tá no seu celular. Você falou isso para ela, você avisou mesmo ela que ela estava roubando dinheiro público? Ele vai negar? Não, dificilmente. Peço aí sua inscrição no canal. Falou!